Mauro, seja bem-vindo, Deus te use, Deus o Muito capacite obrigado. neste momento. Eu gosto de, se possível, interagir com as pessoas que estão participando. Então, se eu fizer uma pergunta, ela e puder ser respondida por alguém, se for possível, eu não sei a dinâmica, mas se for possível, eu gostaria de ouvir a resposta. Eu me sinto assim, eu me sinto melhor quando as pessoas interagem. Ok. Agora daí abre o PowerPoint, agora vai funcionar. Isso foi. Apareceu aqui para nós. Ok. Apareceu já? Sim. Ah, legal. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre vida no campo, né? É o tema desses dias aí. Esse assunto, ele me empolga muito, então vocês me avisem a hora que eu tenho que parar, tá bom? Quando tiver faltando uns 5 minutos para parar, me avisem que a gente continua amanhã. Eu queria ver vocês, mas eu estou vendo só a minha apresentação, mas tudo bem. Eu vou assim mesmo. Então vamos lá, vida no campo, né? Vamos ver o primeiro slide é uma citação mais geral. Desejar a todas as nações. Não é possível explicar a ciência da salvação. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. E eu vou dizer que o mesmo se dá com vida no campo. Não é possível explicar a vida no campo. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. Por mais que eu fale para os irmãos como é que é a vida no campo, ela não vai substituir a experiência. É muito difícil eu explicar. Para quem nunca comeu, por exemplo, graviola, como é que alguém vai explicar qual é o gosto de graviola? Pode falar, ela é ligeiramente ácida, ela parece com, mas não dá para alguém explicar o gosto de algo. Muito difícil. A mesma coisa acontece com vida no campo. Então, é uma experiência que nós precisamos ter. Se a gente não consegue mudar de imediato, aproveita os feriados, as férias, toda oportunidade e vai para um sítio. Não adianta hotel fazenda. Hotel fazenda é uma outra experiência. Vai para um sítio, ou vai como voluntário num período para trabalhar mesmo, ou vai fazer um curso. Aproveita as oportunidades para poder ter essa experiência. Né? Não é como viver, mas já ajuda. Então, fica aí a dica logo de início, né? Que se você assistir essas quatro madrugadas, ela não vai substituir um dia de experiência no campo. Precisa ter uma experiência pessoal. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Uau! Que texto, né? Eu fico impressionado com a primeira palavra. Qual que é a primeira palavra que aparece? Todos. 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 Então não é alguns, não é a maioria, né? São todos. Olha que promessa. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos. Olha que interessante que é a palavra seguinte, que surgirão. Que tempo verbal está esse texto? Esse verbo. Qual é o tempo dele? Futuro. Futuro. Então, são enganos que surgirão nesses últimos dias. Eu fico impressionado com a bondade de Deus. Ele podia ter dado só uma folha para nós, né? A Bíblia, se você abrir a primeira página da Bíblia, né? A primeira página da Bíblia tem o plano original de Deus para o ser humano, lá Gênesis 1.
E Deus podia ter dado só mais uma página com os 10 mandamentos, falou, olha, aqui é o que vocês têm que seguir. E não, Deus deu todo aquele monte de livros, folhas e inúmeros versículos para nos ensinar para voltar para a primeira página. Usou pessoas, usou exemplos, se mandou o seu filho. E como se não bastasse, ainda mandou uma mensageira para o tempo do fim, com mais de 100 mil páginas de instrução para a gente voltar para a primeira página. E com certeza, né, Deus sabe todas as coisas, ele sabia que iriam surgir novos enganos. Então ele deu nova instrução. Se você não acredita no dom profético, você vai ser enganado, ou eu já digo que você já está enganado. Então precisa se valer das elucidações de Deus para os novos enganos do diabo, porque ele não parou. Ele não dorme, não tira férias. Ele continua inventando artifícios, enganos cada vez mais sutis, próximos da verdade. Então nós precisamos nos apegar à mensagem do profeta do último tempo. Isso aí é uma condição essencial para a gente entender os enganos de agora. A maioria, acho que todos aí têm computador, etc., né? Você, quando comprou seu computador há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei, ou mesmo ano passado, você instalou o antivírus. Só que o antivírus, se você não atualizar o antivírus, não adianta nada. Que vem vírus novo, e aí atrapalha sua vida lá. Corrompe os seus arquivos, etc. O antivírus tem que ser atualizado. É igual a mensagem de Deus, ela é atualizada para nós. A Bíblia é eterna, né? Para todos os tempos, desde que foi. Mas tem que ter atualização do antivírus, porque tem vírus novo. Por que a gente atualiza o antivírus? Porque tem vírus novo. Por que Deus mandou uma mensagem através do profeta do momento? Porque tem engano novo. E ainda a nossa dificuldade de compreender as coisas que estão escritas, né? Ele detalhou no Espírito de Profecia. Eu já falei isso algumas vezes, já até escrevi isso, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. É uma história real. A minha sogra, ela era uma profissional, trabalhava fora, e ela contratou uma nova empregada, que disse que sabia cozinhar. Aí no primeiro dia ela deixou a listinha para fazer de coisas, entre as coisas ela falou assim, tira um frango do freezer e assa. À noite, quando ela chegou, o frango estava assado, com plástico e tudo. Ela tirou do freezer, embalado no plástico, e assou. E estava ali sem temperar, sem limpar, sem tirar o plástico, sem picar, sem nada. Ela cumpriu o que a minha sogra pediu? Cumpriu. Não estava lá tirar o frango do freezer e assar? Foi o que ela fez. Ela acertou? Não, não acertou. Por que ela não acertou? Porque ela não sabia cozinhar. Nós somos essa empregada. Quando lemos na palavra de Deus alguma coisa, mas com a fraqueza da nossa mente, com a nossa incapacidade de conhecer a vontade de Deus, a gente tira o frango do freezer e assa. Aí Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, lançou mão de uma jovenzinha de 17 anos, só com o terceiro ano primário, e nos deu a mensagem, olha, tira o frango do freezer, tira o plástico, tem que descongelar, picar, temperar. Detalhou a sua vontade para nós. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido por décadas, por milênios de pecado. Nossa mente está endurecida, nós estamos
sabe? Nós declinamos muito em capacidade. Na época de Abraão não tinha Bíblia, Enoque não tinha Bíblia, e ele serviu a Deus e foi um homem perfeito aos olhos de Deus. E nós, nem com Bíblia, nós precisamos de tudo explicadinho, tudo detalhado. E uma das explicações que tem na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, é onde devemos morar. Onde devemos morar. Tem todas as explicações para tudo, como namorar, como tratar o idoso, como fazer evangelismo, como comer, como nos vestir, como educar filhos, tem tudo, tudo. Fala um assunto, tem. Como ajudar o pobre. Às vezes a gente ajuda errado, viu? Eu ajudei muito tempo errado. Está lá, beneficência social explica como devemos ajudar. Bom, tem assunto para tudo. Mas o que nós vamos nos pegar hoje é sobre campo, né? Onde devemos morar, no campo ou na cidade? Então, aí vem a pergunta: onde devemos morar, no campo ou na cidade? Quem que vai responder essa pergunta? Não sou eu, não é a associação, não é o pastor da sua igreja, não é um irmão de mais experiência. Se nós queremos a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Planejar é do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Está lá dito por Salomão. O homem mais sábio do mundo diz que a resposta certa vem do Senhor. Nem ele arriscou dar a resposta certa, sendo o mais sábio do mundo. A resposta certa vem do Senhor. Então vamos buscar do Senhor a resposta para a pergunta. Se nós entendemos que os testemunhos de Ellen White foram dados para nos livrar do engano que surgiriam, e todos os que creem que Deus deu a mensagem para ela não serão enganados, então vamos buscar nessa fonte a resposta. Está lá em Vida no Campo, página 44. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Isso foi dito em 1902. Nós estamos em 2021. E ainda em dúvida se devemos morar no campo ou na cidade. Existe possibilidade. Essa é uma mensagem, é uma ordem muito clara. Não precisa ser interpretada. Qual é a parte que está obscura nessa frase, tirai vossas famílias das cidades? Qual é a parte que está difícil de compreender, que precisa de interpretação? E não tem nem grego e hebraico aqui, isso aqui foi escrito em inglês, língua viva, qualquer um pode ir no original e ler. Se você não sabe ler inglês, pega lá, põe no Google Tradutor e você vai ver que minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Não é se possível, quando der, quando chegar tal data. Está dito: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Tá? Não está difícil, irmão, de compreender isso. Está difícil. A mesma voz que advertiu a Ló que devia abandonar Sodoma, ordena-nos sair do meio deles e apartai-vos. Mensagens escolhidas 2, 3, 5, 4. Algumas pessoas, mas isso é um conselho, né? Primeira coisa, se fosse só um conselho, se fosse realmente um conselho, é um conselho de quem? Conselho de Deus. Quem é louco de desprezar um conselho de Deus? Deus fala para a igreja de Laodiceia, né? Jesus fala para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Vocês conhecem. E se nós desatendermos esse conselho, porque ele é só um conselho, né? O que vai acontecer? Nós vamos estar perdidos, né? Aqueles que não fizerem essa compra, né, do que é oferecido pela testemunha fiel e verdadeira, vão estar fora da redenção. Então é um conselho de Deus, tem que ser seguido o conselho de Deus. Agora, a ida para o campo é mais que um conselho. O que aparece em amarelo? Que palavra aparece? Ordena-nos. 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 Muito obrigado. Então, não é um conselho, é uma ordem. A mesma voz que advertiu a Ló, e a voz que advertiu a Ló falou assim: olha, eu aconselho aqui, se você quiser sair da cidade, não, tem que sair agora. E Ló se demorou. Só que hoje não vai ter anjo arrastando pela mão.
Porque naquele tempo não tinha espírito de profecia, não tinha orientação. Hoje nós temos tudo isso. Então, pode ser que Deus, em algum caso, envie anjo para tirar pela mão, mas o método hoje é outro. O Senhor ordena-nos, é uma ordem de Deus. Ontem uma pessoa escreveu numa postagem minha, mas ir para o campo é ponto de salvação? Olha, quando ouço essa pergunta, me arrepia, me dá uma dor na espinha. O que é ponto de salvação, irmãos? Ponto de salvação é só Jesus. Não existe outro ponto de salvação. É o único, exclusivo ponto de salvação é Cristo. O que existe são incontáveis pontos de perdição. Tudo que a gente sabe que é a vontade de Deus e age diferente é ponto de perdição. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um suco de laranja. Vocês sabiam que o suco de laranja pode ser um ponto de perdição? Você acredita que pode ser um ponto de perdição? Eu falei suco de Sim. laranja, tá? Não estou falando café nem refrigerante. Eu estou falando suco de laranja. Teve um pastor querido, Jorge Dias. Ele era ministerial da Associação Mineira Sul e ele veio pregar na nossa igreja aqui de Itapeva. E ele fez uma pregação que me ajudou muito. Uma pregação abençoada. Uma mensagem de Deus. Ele falou que naquele dia, no hotel, ele levantou logo cedo, foi o primeiro a chegar no restaurante. E tinha uma jarra de suco de laranja, já feita há algum tempo, e quando a gente deixa o suco ali quietinho, ele decanta, né? A parte mais sólida sobe, aquelas coisinhas da laranja lá, as polpinhas da laranja sobem e fica aquela parte mais líquida embaixo. E ele, uau, tá do jeito que eu gosto. Ele gosta daquela parte grossa, polpuda. Aí quando ele foi se servir, aquela voz que está sempre atrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai nele, para nós não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, falou à sua mente, você gostaria de ser o segundo a tomar o suco, quando o primeiro levou toda essa parte que você gosta? Aí ele se tocou que ele estava tendo uma atitude egoísta. Aí ele pegou aquela colherzona lá, que aí mexeu tudo, deixou tudo aquilo homogêneo e se serviu do suco como deveria. Agora, se ele ouve essa influência do espírito, falando, olha, isso é uma atitude egoísta. E ele, não, mas eu que levantei, tem 1000 justificativas. Eu levantei primeiro. Quem quiser tomar assim, que levante mais cedo e tal. Ah, depois, se a pessoa quiser diferente, ele pede para o garçom. É 1000 justificativas. Mas se nós não atendermos a voz do Espírito numa coisa pequena, irmãos, significa o quê? Rebeldia. Ah, fala que, então suco de laranja é um ponto de perdição. Não é o suco, é a nossa atitude em relação ao que nós estamos fazendo, a desatender a voz do Espírito. Deus teve que expulsar os rebeldes do céu. Ele não vai levar rebeldes para lá. Então, nossa atitude não pode ser de rebeldia, por mínimo que seja. Ah, mas isso. Qual foi o pecado de Eva? Se hoje Eva tivesse comido do fruto proibido, ela não ia nem para a comissão da igreja. Ah, uma coisinha tão simples, comeu o fruto, mordeu o fruto. E o pecado de usar? Ah, ele tocou na arca. Ele quis segurar a arca, está explicado. Gente, a gente precisa entender que com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, não quer que ninguém se perca, faz de tudo, Isaías 11, o que ele fez pela sua vinha? Nada mais, ele fez tudo, tudo, mandou os profetas, seu filho, seus anjos, todo o céu cooperando para a nossa salvação. Mas Deus não pode tolerar rebeldia.
Porque o rebelde no céu não vai ser feliz. E nós temos hoje uma ordem. A ordem sair do meio deles e apartai-vos. Devemos imitar Ló? Será que a gente deve imitar Ló? Veja o que aconteceu com Ló. Ló perdeu sua família, perdeu a esposa. Se Ló não tivesse demorado para sair, ele não tinha perdido a esposa. E provavelmente, com a esposa em casa, as filhas não fariam o que fez. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. O que Ló tinha? O que Ló tinha? Espírito demasiadamente vagaroso. Ah, eu vou fazer, sim, eu vou fazer. Eu vou me mudar para o campo, mas primeiro eu vou me aposentar. Aí, primeiro eu tenho que vender minha casa, depois eu tenho que comprar um sítio, primeiro eu tenho que esperar meus filhos estudarem, eu tenho que cuidar do meu pai doente, tenho que ficar aqui. A gente acha mil justificativas para nos demorarmos. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso, não nos assemelhemos a ele. A ordem de Deus é a ordem de Deus. É para fazer com planejamento? Sim, nós vamos falar mais à frente sobre planejamento. Mas o planejamento não é algo a longo prazo. Tem um conhecido meu que falou que ia fazer um curso de agronomia, 5 anos, fazer um curso de agronomia para depois mudar para o campo. Eu falei, não precisa fazer um curso de agronomia para morar no campo. Vai se demorar 5 anos estudando e vai aprender só a usar veneno. Não vai perder a maior parte do tempo, não vai ser nada útil. Então, irmãos, essa questão de adiar, de ficar colocando condições, não tem sentido. Ah, eu preciso vender minha casa. Mas por que precisa vender sua casa? Não precisa vender a casa. Vai para um sítio alugado, põe a sua casa à venda, vai como voluntário num projeto missionário, vai como caseiro. Aí quem paga aluguel? Você não paga aluguel na cidade? Paga aluguel no campo, mesma coisa. Entende? Aluga a sua casa na cidade e aluga um sítio. A hora que vender sua casa, você compra um sítio. Sabe, a gente costuma por muitas desculpas, para não fazer a vontade de Deus. Infelizmente. E, eu não tenho condições. Como não tem condições? Quem dá as condições é o Senhor. Qual é a condição de Israel passar 40 anos no deserto se alimentando é, do que eles produziam? Não, Deus alimentou o povo de Israel. Como é que eles atravessaram o Mar Vermelho? Deus abriu o mar. Se tem um mar à sua frente e você não consegue passar, ora o Senhor, aliás. Não tem experiência aqui, irmãos que condição aparente, a mínima condição, estão aqui, porque clamaram ao Senhor, jejuaram, colocaram o pé no mar, e ele se abriu. Nosso Deus é poderoso, ele nos ama, ele quer o melhor para nós. A mudança na vida dos filhos dessas famílias, que bênção. Por outro lado, pessoas que se demoraram, tem um amigo que eu visitei faz pouco tempo. Ele frequentava o mercado desde que eu porque até bem amigos, ele desde o início já frequentava aqui. A filhinha dele, de 3 anos de idade, 4 anos de idade, não queria ir embora, queria vir aqui, 4 anos de idade naquela época, não queria ir embora. E sempre perguntando para os pais, quando é que nós vamos mudar para o nosso sítio? Ela falava assim, sítio fazenda. Quando é que nós vamos isso? E hoje não tem mais interesse. O pai se demorou. Hoje compraram um sítio. Eles compraram um sítio, mas a filha não tem vontade de ir. Ela nem não quer ir. Perdeu o momento. Está com 17 anos, já tem outros interesses.
Então pode ser que a nossa demora aconteça o mesmo com o Ló, a gente perde os filhos. Então vamos demorar. Aí se alguém já perdeu os filhos, também não precisa, sabe, não tem como voltar atrás. Ora, jejua, clama ao Senhor. E dê um bom exemplo. O filho, ele tem família que fala assim, não, eu preciso ficar aqui porque os meus filhos não querem ir, e aqui eu sou uma influência para eles, eu fico... A influência para eles é quando ele perceber que você está fazendo a vontade de Deus a qualquer custo. Isso vai ser uma influência positiva para o seu filho. Os que obedecem a esta advertência. Que advertência? A advertência de sair. Essa advertência aqui, ó. Sai do meio deles e apartai-vos. É a continuação do texto. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Irmãos, nós vamos logo. Já estamos precisando de um refúgio. Mas logo nós vamos precisar de um refúgio mais seguro. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. O que está escrito aí? O esteja por quem? Por si mesmo. Não é associação. Não fique esperando a associação, o pastor da sua igreja, fazer uma campanha, juntar um povo. Não. Aqui está bem claro. Cada homem esteja bem desperto por si mesmo. E procure salvar sua família. É uma ordem individual. Deus não deu essa ordem para a igreja, para a liderança da igreja. Não deu essa ordem para os pastores organizar a saída dos membros da igreja como coletividade. Não. Ele deu essa ordem para cada homem. Esteja bem desperto por si mesmo. Procure salvar quem? Sua família. E a promessa: quem obedece vai encontrar um refúgio. Amém? Ah, mas aí tem um problema agora. E as cidades, como elas serão evangelizadas? Se todo mundo for para o campo, nossa, essa pergunta eu escutei tantas vezes, que cada vez que eu escuto também me arrepia. Como serão evangelizadas as cidades? Eu quero fazer uma pergunta e gostaria de ouvir a resposta. Como é que nós evangelizamos os presídios? Vamos visitá-los e levar a mensagem e voltamos para casa. Muito obrigado. Faz o mesmo com as cidades. Você já viu alguém que decidiu ir preso para evangelizar os presidiários? Não, não precisa. Teve um caso na Bíblia, né, o caso de Paulo, que foi açoitado para falar com o carcereiro, um caso específico. Se Deus quer que você seja uma exceção, ele vai te conduzir para isso. Mas a regra geral, se não tem uma revelação especial de Deus, a regra geral é morar no campo, evangelizar a cidade. Igual a gente faz com o presídio. A gente vai lá, evangeliza e volta. Por que eu tenho que morar lá? E outra, se você está morando na cidade, faça uma pergunta sincera. Faça uma pergunta e responda sinceramente. Você está morando lá para evangelizar as pessoas ou porque você tem um emprego, tem sua casa, a sua vida foi formada ali? Você está entrelaçado com as coisas da cidade. Qual é a razão de você estar lá? É para evangelizar? Essa é a razão ou não? Mesmo que fosse, está errado. Evangelizar tem essa orientação aqui. Ó. 1902. As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus de Deus, abre aspas, abre aspas. Ele vai está escrevendo que o anjo falou. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobreviver à terra. Então, qual é a parte difícil desse texto de entender? Onde está a dificuldade? Tá difícil para a gente entender como vão ser advertidas as cidades? Qual é o método que Deus escolheu? Está muito claro. O mensageiro diz: não serão advertidas as cidades. Sim, elas vão ser. Não, por orar. Deus não é a voz de Deus. Deus está dizendo dessa forma. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Se nós não crermos no que
o Senhor falou através da sua mensageira, nós vamos ser enganados. Não foi isso que nós lemos no início? Todos os que creem que o Senhor falou através da irmã White e lhe deu uma mensagem estarão livres dos muitos enganos dos últimos dias, que surgirão nos últimos dias. O engano do último dia, um dos enganos é esse, tem que morar na cidade para evangelizar a cidade. É um engano. Eu não tenho receio de falar que é um engano, eu não estou ofendendo ninguém. Estou dizendo que a pessoa que prega isso é isso ou aquilo. Ela pode ser uma vítima da falta de conhecimento. Ela pode estar até pregando sinceramente, eu não estou julgando as pessoas que pregam, mas errada. Pode ser que Deus peça alguma exceção? Pode. Ele pediu para Oséias casar com a prostituta, ele pediu para Abraão matar o filho, ele pediu para Isaías pregar nu. São coisas que são exceções. Agora, se Deus não apareceu para você em sonho ou visão, ou de uma forma muito inequívoca, falando que você foi o escolhido para ficar na cidade, não se inclua, não se eleja a exceção. A gente não pode se auto-eleger exceção. Eu sou a exceção que Deus quer. Não. Para nós vale a regra geral. Então, vamos seguir a ordem de Deus, irmãos. Só tem segurança, só encontra refúgio quem seguir a ordem de Deus. Olha, Deus não falou para entrar na arca. Tem tantos exemplos, tantos exemplos. Deus não falou para entrar na arca. E aqueles que não entraram? Adiantou orar depois? Clamar? Não adiantou. Onde estavam os parentes de Noé? Nem estou falando do mundão, estou falando das pessoas da igreja da época, a igreja adventista do sétimo dia da época, a família de Noé e os irmãos de Noé, os primos, os cunhados, os tios, eles estavam. Vocês sabiam que quem mais atrapalhou a obra de Noé foram os da fé? Foram os que fizeram mais oposição a Noé, foram os próprios, os irmãos de fé. Esses foram o maior empecilho para Noé. E depois que começou a chover, você acha que eles fizeram o quê? Com certeza clamaram a Deus, bateram para Noé abrir a porta e pediram e clamaram. Não tem jeito, irmãos. Temos uma experiência, Deus deu um tempo de graça, Deus deu oportunidade, 120 anos pregando. Os animais entrando na arca, tudo em fila, de par em par. Já era para abrir os olhos daquele povo. Acharam explicação, sei. E hoje não temos animais entrando na arca, essa história do Covid aí, cidades fechando, proibição de entrar ali, proibição de abrir igreja. Irmãos, os animais estão entrando na arca, estão mostrando que não dá mais para ficar na cidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos a esses sinais. Deus, ele é amoroso, compassivo, longânimo, mas tem um limite. Ele fechou a porta da arca, mandou o anjo fechar a porta da arca. E vai chegar o momento que nós não vamos mais poder sair da cidade, querendo ou não, não vai sair. Eu fui, na época do tempo atrás, minha esposa tinha uma consulta médica em Andradas. Chegamos na entrada da cidade, não podia entrar, só entrava morador. Para conseguir entrar, precisei pegar a declaração da médica que ela estava indo para uma consulta, mas se não tivesse isso, não entraria em Andradas. Uma cidadezinha pequena, não entra. E nós estamos achando que no decreto dominical a gente vai conseguir mudar. Ai, que ilusão, irmãos, que ilusão. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. E como é que eu vou me sustentar? Aqui eu tenho meu emprego, sou concursado e tal, e agora eu largo tudo. Como é que eu vou me sustentar? Quem nos sustenta, irmãos? Quem é que nos sustenta? É o meu patrão? Ou é Deus?
O dia que o Senhor permitiu que o diabo tocasse em Jó, ele ficou pobre naquele mesmo dia. O diabo tirou tudo dele, tudo, todos os bens, tirou seus filhos, no mesmo dia. Irmão, se você tem emprego, se você tem um salário, se você tem uma renda, temos vivido um equívoco. A maioria das pessoas tem vivido um equívoco. Eu vivi esse equívoco muitos anos. Eu achava que eu era o provedor. Não, eu não sou o provedor. O provedor é Deus. Eu sou o sacerdote do lar. Hoje, a maioria dos homens, eles trocaram de lugar. Eles assumiram a posição de Deus como provedor e deixaram o papel de sacerdote do lar que Deus deu para eles. Às vezes a mulher assume, às vezes ninguém assume, aí a casa fica largada. Mas os homens deveriam assumir o papel de sacerdote do lar e deixar Deus ser o provedor. Não é para ficar dormindo o dia todo. A gente tem o quarto mandamento que fala para trabalhar 6 dias. Mas temos que confiar no Senhor, o sustento vem do Senhor. Ele não vai falhar. Deus é bom, nos ama, não vai deixar um filho fiel passar fome. Talvez você não tenha as facilidades que você tem hoje, que é até melhor não ter mesmo. Depender de Deus em tudo. Os que obedecem, Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Os que obedecem essa ordem que nós lemos atrás, de deixar, de sair logo, de não tocar nada imundo, Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Como é que Deus revela? Como é que Deus revela? Ponto por ponto. Se é ponto por ponto, eu não tenho que saber como é que eu vou me sustentar antes de mudar. Não, mas isso fere o planejamento. Eu dava aula de planejamento, eu sei que. Mas o planejamento de Deus é diferente. Ele falou: olha, filho, eu vou te levar ponto por ponto. Como é que você quer saber o que você vai fazer antes de ter ido? Primeira coisa, obedece a primeira ordem. A primeira ordem é mudar. Então, procura um lugar para você morar. Ah, chegou lá agora, Senhor, o que queres que eu faça? E a primeira preocupação não é nem como sustentar, é para que o Senhor levou você para lá? Qual é a sua missão ali? Nós vamos falar também sobre a motivação correta e vamos tocar nesse ponto. Mas vou dar uma pincelada. Qual é o motivo que você está indo para o campo? Não é para fugir de crise, não é para se esconder de nada. A resposta é sim, porque Deus mandou. Estou indo para o campo porque Deus mandou. Precisa mais? Se Deus mandou, eu preciso saber mais? Não preciso saber mais. Se eu tenho certeza que é uma ordem de Deus, né? Vocês têm filhos, quando vocês davam uma ordem para os filhos pequenos, eu falo assim, por quê? Não precisa explicar. Você pode até explicar, mas o filho não tem que depender da explicação para obedecer. Tem coisa que a criança não entende, ele não pode receber a explicação. Tem que obedecer. Né? Não põe a mão na tomada. Por quê? Porque dá choque, ele não sabe o que é choque. Então não adianta você falar que dá choque. Ele não sabe. Tem que obedecer. Os que obedecem, Deus revelará ponto por ponto. Então, se você ficar na cidade e não obedece a ordem de sair, Deus não revela ponto por ponto. Aí você fica aí marcando o passo, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou fazer, e como é que os filhos vão estudar, e meu plano de saúde, e tá se acumulando de ansiedade, de preocupações, que Deus vai revelar no momento certo. Como é que foi a travessia do Mar Vermelho, irmãos? Está tudo na Bíblia, a gente tem tudo, está tudo revelado. Como é que foi a travessia do Mar Vermelho? Imagine eu lá no Mar Vermelho. Aí o mar se abre e fala, opa, calma. Não vamos entrar, não. Isso está aberto até o final? A gente não sabe, vamos ver. Então vamos mandar alguém para ver. Ah, mas quanto tempo isso vai ficar assim? É meio arriscado. Sabe, quando Israel mandou espias
O povo de Israel mandou espias para ver a terra prometida. Não foi plano de Deus mandar os. Pode ler. Não foi plano de Deus mandar os espias. Era para confiar no Senhor e entrar. Não, vamos mandar os espias. O que aconteceu? Sabe a história? 10 vieram com notícia de dificuldade. Tem dificuldade no campo? Tem dificuldade. Tem. Como tem? Tem muita dificuldade. Tem tribulação, tem dificuldade. Não é ver passarinho voar, escutar eles cantando, ver cheirar florzinha. Não, não é isso, não. Isso tem seu papel, mas no sábado, no dia do descanso. Durante a semana é bastante serviço. Muita coisa. Tem formiga, tem chuva de pedra, tem geada, tem praga, tem muitas coisas diversas. Tem atola carro, rebenta cano, a vaca do vizinho entra no seu sítio, come tudo que você plantou. Tem dificuldades? Tem, mas as dificuldades elas são obreiras do Senhor. Elas nos ajudam a depender mais de Deus. Então Deus vai revelar ponto por ponto, irmão. Se você está em dúvida, como é que você vai viver? Não é hora de pensar nisso. Preocupação é, Senhor, que queres que eu faça? Quando Paulo caiu do cavalo indo para Damasco, primeira coisa que ele perguntou, quem é, Senhor? Jesus se revelou a ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A próxima pergunta de Paulo qual foi? Próxima fala de Paulo. Senhor, que queres que eu faça? Essa que tem que ser a nossa fala. Nós já conhecemos Jesus. Nós já sabemos quem ele é. Agora, qual é a próxima fala nossa? Senhor, que queres que eu faça? E Deus está dizendo aqui, através da sua mensageira, o que ele quer que você faça. E ele quer que você faça o que é melhor para você. Paulo perdeu o emprego, Paulo perdeu a reputação, Paulo perdeu a estabilidade do seu emprego vitalício, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, perdeu seu status, mas ganhou vida eterna. Ganhou a satisfação de honrar a Deus, de vindicar o seu caráter. O que é melhor? O que é melhor, irmão? O que é melhor? A gente pode perder empreguinho concursado, pode perder tudo, perder nossos bens. Ah, eu vou para o campo, foi para o campo, ficou com uma mão na frente e outra atrás, aleluia, glória a Deus. A gente tem que reduzir nossas posses mesmo. O que a gente acumular e não vai só ser um peso para nós no tempo de angústia. Ótimo que perdeu. Perdeu o quê? Perdeu nada. Perdeu coisa que vai queimar. Perdeu cinza. O que a gente não pode perder é a oportunidade de desenvolver um caráter à semelhança de Deus, um caráter que possa ser levado para o céu, um caráter que pode ser uma honra para o nosso Deus diante do universo. Isso a gente não pode perder. Nós não podemos perder os nossos filhos, que Ele nos emprestou. Os filhos não são nossos, são emprestados. Para quê? Para ser advogado, para ser arquiteto, para ser médico, para ser... Deus nos emprestou os filhos para serem salvos, serem colunas no seu templo, serem pescadores de homens. Para isso que Deus nos deu os filhos, para serem suas testemunhas. Deus pode usá-los nessas profissões? Pode. Mas o plano de Deus é que nós preparemos os nossos filhos para a eternidade. Esse é o primeiro lugar. Você sabia que 90% dos adventistas que entram na faculdade se apostatam? 90%? E eu nem garanto que os 10% que ficam ainda são fiéis, mas isso eu não posso avaliar. Mas 90% saem da igreja. E é para lá que eu vou mandar meu filho? É? Para correr esse risco? Por que ele quer fazer? Por que eu quero que meu filho faça faculdade? Ah, tem que ser alguém, tem que ser alguém na vida. É. Quem quiser ganhar, tem que ganhar a vida. Como é que ele vai ser sem ganhar a vida? Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Irmãos, nós temos que preparar nossos filhos para a grande batalha final. Os nossos filhos precisam estar prontos para dar testemunho da sua fé. O seu filho sabe, eu não sei quantos anos ele tem, mas de 8 anos em diante, eu sei que é possível fazer isso, porque eu tenho um neto aqui, não é biológico, mas de uma família que veio para o campo faz 2 anos.
E o menino tem 8 anos. Ele... Na semana passada tivemos visita aqui e ele deu estudo para as visitas. Ele que deu estudo para as visitas. Vocês sabem qual é o tema? Qual foi o tema que ele deu? O tema que ele desenvolveu? 8 anos. Às 2.300 tardes e manhãs. 8 anos. Sem usar a Bíblia, citando todos os textos de cor. Citando ainda a história. Ele já leu todo o grande conflito. Já leu Daniel Apocalipse, etc. 8 anos. Mas não sabe ligar um celular. Não sabe jogar nada. Não tem televisão. Você dá um celular para ele, ele não sabe nada. E os nossos filhos, como estão? Eles sabem da razão de sua fé? Se os nossos, teve um rapaz aqui, 23 anos de idade. Eu pedi para ele ler um texto. Falei, leia Tiago, tal, tal. Aí ele pegou a Bíblia e começou a procurar em Gênesis, a partir do primeiro livro. Foi passando folha, assim, tantinho por tantinho. Eu pensei, deve ser recém-batizado. Mesmo que fosse recém-batizado, eu já devia saber. Falei, você é recém-batizado? Ele falou, não, eu nasci adventista. Falei, você não sabe que Tiago fica no final da Bíblia, lá no final do Novo Testamento? Não, uma pessoa de 23 anos que não sabe onde fica Tiago, como é que pode estar preparado para os eventos finais? Não sabe nem onde fica o livro, que dirá o que está escrito no livro. Em que nós estamos investindo nos nossos filhos? Ele sabe o quê? É triste de ver. Triste de ver. Teve um grupo de crianças aqui, também crianças, 12, 13 anos, na faixa de 12, 13, 14 anos. Eu perguntei para eles assim, no sábado à tarde, falei, não vou deixar essa meninada à toa, vou juntar aqui para, né, a gente não dispersar. E falei, eu vou fazer umas perguntas. No concurso, nada de concurso, competição, não, mas vamos fazer umas perguntas para a gente avaliar como é que a gente está de Bíblia e tal, né? Cada um faz uma avaliação própria, vamos ver se a gente... Eu falei, eu vou começar pela uma pergunta bem fácil mesmo, pensei, né? Para que eles fiquem animados, né? Todos adventistas, filhos de líderes da igreja. Aí perguntei, qual é o quarto mandamento? Quarto mandamento. Ai, tio, assim em ordem eu não sei. Eu falei, não, pode falar em desordem mesmo, até que a gente não saiu. Até que um arriscou. Honrar pai e mãe. Eu falei, não, esse é o quarto mandamento da Igreja Católica. Triste, irmãos. 6 crianças aqui, e crianças, adolescentes, adventistas, nascidos na igreja, filhos de líderes da igreja, não sabiam qual era o quarto mandamento. Mas alguns falavam inglês, alguns tocavam instrumento musical, alguns eram bons alunos na escola, todos estudando na escola adventista. E não sabiam qual era o quarto mandamento. Eu fiquei muito penalizado. O que seu filho sabe da palavra de Deus? Todas as páginas dos testemunhos, soma, divide por 365, dá 13 páginas por dia. Em um ano você lê tudo. Se você quer ler em 6 meses, lê 26 por dia, não é muito. Não é muito. Você lê todos os testemunhos para... Quem é a igreja? A igreja somos nós. Testemunhos para quem? Para quem? Para a igreja. Testemunhos para mim. Eu preciso ler, irmãos. Está lá. É uma bênção, é amor de Deus demonstrado. Deus mostrando o seu amor por nós em instruções de felicidade. É isso que está ali. Deus revelando o seu amor por nós. E nós precisamos nos apegar a isso. Estou encerrando, não sei se estou dando tempo, mas... Por que então devo me mudar para o campo? Por quê? Porque a obediência exige sacrifício, implica uma cruz. Este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo... Por que muitas pessoas não vão para o campo? Porque a obediência exige sacrifício, implica uma cruz. Este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. Mas como aconteceu com os judeus de outrora, não conhece o tempo de sua visitação. Ai, ai, ai.
não conhecem o tempo de sua visitação. Irmãos, nós estamos vivendo tempos solenes, olha, estamos às vésperas do cumprimento de Daniel 12:1. Angústia qual nunca houve. Angústia qual nunca houve. Eu fico imaginando como é que pode ter uma angústia qual nunca houve se teve tantas desgraças nesse mundo. Se olhar para a Idade Média, olhar para Auschwitz, o extermínio dos judeus, de grande parte dos judeus, Mengele, Hitler, e eu fico pensando como é que pode ter coisa pior. Mas lá está dito angústia qual nunca houve. Se nós não recebermos a luz do céu, nós não vamos entender o tempo da nossa visitação. Os juízos de Deus vão cair sobre as cidades, elas vão ficar inabitáveis, inabitáveis. Você vai querer sair, não vai poder sair. Eu fico pensando nos judeus que saíram de Jerusalém no ano 70. Quem está no telhado não desça para pegar nada em casa, quem está no campo nem entra na cidade, vai direto. Como é que essas pessoas saíram sem planejamento nenhum? Saíram corridos. Fico imaginando lá, eles fugidos aliás, perdão, no ano 66,5. Eles fugiram no ano 66,5, com cerco de Sestio. Eu fico imaginando eles fora da cidade, nas montanhas ali, sem as coisas do conforto, sem nada, sem o seu freezer cheio de coisas, sem a sua jacuzzi, sem a chapinha, sem... Pode ser que hoje você vá para o campo e viva pior que na cidade. Pode ser. Sem os confortos. Não tem problema. É a ferramenta de santificação que Deus está nos dando. Existe sacrifício, implica a cruz, sim. Mas é o lugar que o Senhor preparou para a gente, para estarmos no fim. É fora de Jerusalém. É fora dos muros, da segurança dos muros. É lá no campo. E quando Jerusalém for cercada, gostariam. Se ele tivesse deixado todas as suas coisas, aceitado a ordem de Cristo, ele estaria entre os cristãos, porque não morreu nenhum cristão no cerco. Amém? Deus quer o melhor para os seus filhos. Ele nos leva para o campo porque ele nos ama, porque quer o melhor para nós, irmãos. Se a gente acreditar nisso, a gente não vai se demorar na cidade. Não é para ganhar pontinhos, não é para ir para o céu, não é, irmãos, não é obra, mas é a aceitação do amor de Deus no nosso coração. Deus nos ama, eu faço o que Ele pede. Se eu reconheço que Deus me ama, que é o melhor para nós, eu vou fazer o que Ele pede. Vou deixar Ele me conduzir. E quando Ele me conduz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos conhecer o tempo da nossa visitação. Vamos saber que o fim chegou. Esse mundo já morreu. Ele só ainda não deitou, mas já está morto. Os de fora já acordaram. As propriedades aqui dobraram de preço, algumas triplicaram de preço, porque está tendo um boom de busca por sítios. A maioria de pessoas de fora, do mundo. Tem aqui um vizinho meu que ex-repórter da Globo. Eu fui visitá-lo, encontrei com ele no correio e a gente começou a conversar, me convidou para ir na casa dele. Ateu, não acredita em Deus, mas olha, analisando a conjuntura, analisando as circunstâncias, a pessoa que entende está ali na linha de frente das notícias, vê quanta mentira que é falada, quanta mentira que é falada. Ele falou, não dá mais para ficar no sistema, tem que ficar fora do sistema. Ele está aí morando no campo, buscando ser autossuficiente porque desacreditou do sistema, só olhando as circunstâncias. E nós que temos a mensagem de Deus, a ordem, ordena-nos, sair do meio deles e apartai-vos, não toqueis nada imundo. Aí a gente ainda está demorando.
Os de fora já estão vendo. Uma pena, irmãos, que nós estejamos na cidade ainda. Uma pena. Lamento profundamente. Não precisaria de ter tanta campanha evangelística se o nosso povo estivesse morando no campo como Deus mandou. Imagina um povo que se sustenta com sua própria plantação, tem saúde, não tem divórcio, que os filhos são obedientes. Um povo abnegado que ajuda os outros. Um povo saudável que não precisa ir para psicólogo, que não tem depressão, não tem ansiedade, não tem diabetes, não tem câncer. Um povo reconhecidamente abençoado por Deus. Imagina que pregação seria. Não precisa distribuir. Hoje nós somos muito semelhantes ao mundo. Comemos como eles, nos divertimos como eles, temos o mesmo trabalho deles, as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações, e não fazemos diferença no mundo. Aí a gente quer chamar as pessoas e a gente tem o que para oferecer para eles? A gente oferece para eles 10% a menos no salário e um dia a menos na semana. É isso que a gente oferece, porque o resto é igual. Quem que vai querer? Colaborando à vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Nossa, vontade onipotente, amém. Tudo, a palavra é tudo. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Tudo. Se Deus mandou vai para o campo, é porque pode. É porque é possível. Tudo, não é algumas coisas, a maior parte das coisas é tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. As ordens de Deus são promessas habilitadoras. Deus nos ama. Ele não vai pedir nada que não seja possível. Ele não é injusto. Não é só para rico. Não é só para quem tem capacidade de trabalho. Todos podem ser abençoados por Deus. Porque aí está a promessa. Reclama essa promessa. Senhor, está aqui a promessa. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Cumpre em mim, Senhor, essa promessa. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Todas as suas ordens. Ir para o campo é uma promessa habilitadora. Quando Jesus fala assim, ordena-nos. Quando ele fala, é uma ordem. Tirai vossas famílias da cidade. É uma ordem. Ele habilita. Ele dá condições. Deus é bom. Ele é poderoso, é o dono do universo. Os apóstolos, né? Lá, os discípulos estavam na praia com aquele monte de peixe, né? Monte de peixe. Nunca pescaram tanto na vida. Nunca. A pesca já foi um milagre. O que eles fizeram? Eu teria vendido os peixes, colocado na poupança, arrendado o negócio, porque eu tenho lá um negócio, né? Tenho barco, tenho rede, tenho clientes, arrendo para alguém, vivo do arrendamento, tenho aí um suporte, uma reserva aplicada, que é o dinheiro que eu vendi os peixes, agora eu vou seguir a Jesus. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? Alguém pode responder o que eles fizeram? Eles largaram tudo. Largaram tudo. Eles estavam com o dono do mundo, estavam com o dono do universo. Está preocupado com o quê? Quando Jesus mandou 70, não leva alforje, não leva nada. Faltou alguma coisa para eles? Não. Nada faltou. Nada faltou. Quando eles voltaram da missão e relataram para Jesus o que tinha acontecido, é a única parte na Bíblia que diz que Jesus riu. Jesus sorriu. Jesus sorriu com o relato deles. Até o demônio se nos sujeitava. Foram sem nada. Foram com a ordem, com a bênção de Deus. Não lhes faltou nada. A nossa preocupação, irmãos, não é com o que vai nos faltar. A nossa preocupação é em fazer a vontade de Deus.
Senhor, que queres que eu faça? E se faltar alguma coisa, é para a glória de Deus, é para a gente aprender a dependência dele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje, irmãos, a decisão é hoje. A decisão é hoje. Cada vez que a gente adia a decisão, ela fica mais fraca a influência. Satanás tem tempo de agir, de colocar mais obstáculos. A primeira coisa para se mudar para o campo é a decisão. Ajoelha e fala, Senhor, eu decido fazer a tua vontade. Eu quero cumprir a tua vontade. Que essa seja a realidade da vida de todos que estão ouvindo e de todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Terminei. Amém, irmão Mauro. Que bênção. Louvado seja Deus. Faz uma oração para nós. O irmão tem disponibilidade de ficar até às 6, batendo um papo aqui, respondendo algumas perguntas? Tenho sim. Ou um pouquinho antes até. Ora para nós. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a tua misericórdia é infinita. Te louvamos porque o Senhor deu todo o céu para nos salvar. Deu seu Filho amado, empenhou todas as hostes angélicas a nosso favor, enviou profetas, teu Santo Espírito, enviou mensageiros e, por último, enviou a tua serva Ellen White. Nos deu uma igreja organizada, nos facilitou livros de graça hoje para nós, Senhor. A gente pode baixar os aplicativos, tudo de graça, audiolivro para quem não sabe ler. Senhor, o que mais podemos esperar de Ti? Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade. Amém. Te agradecemos por essas ordens que são para nossa felicidade. Nos ajude a acreditar que elas são para nossa felicidade, Senhor. E nos ajude a acreditar também que as Suas promessas, Suas ordens são promessas habilitadoras. Que não precisamos temer, não precisamos depender de nós mesmos, mas depender de Ti. Eu quero pedir uma bênção para cada pessoa que está ouvindo, para os seus familiares, para as suas lutas particulares. Pode ser que tenha famílias que o marido seja descrente, ou a esposa, ou que haja divisão de ideias na família, um quer servir a Deus, o outro não. Senhor, eu peço uma bênção especial para esses lares divididos. Que o Senhor atue com teu Espírito poderosamente na parte que é descrente, na parte que é reticente, que não quer fazer a tua vontade. Que o Senhor se revele a essa pessoa, Senhor. Dê sabedoria também ao outro cônjuge para poder agir de forma correta, a ser uma boa influência. Peço pelos filhos, Senhor. Os filhos, os que já cresceram e abandonaram a fé, os que estão indiferentes, que são mornos. Tem misericórdia deles, Senhor. Peço pelos pequenos que estão sendo educados. Que os pais priorizem a educação para a eternidade. Que eles possam ser filhos da luz. Senhor, peço pela tua igreja, pela liderança, que possa dar um exemplo, que possa animar o povo nas promessas do Senhor, dando instrução correta ao teu povo, não sendo guias cegos, mas guiando o povo para Porto Seguro. E ajude o teu povo, Senhor, a estudar por si mesmo, a não depender de homens, mas depender de Ti. Nos entregamos nas Tuas mãos nessa manhã, pedindo que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar, segundo Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus, amém. Louvado seja o Senhor, certamente uma mensagem extremamente pertinente para os nossos dias, fazendo parte da verdade presente, uma mensagem aí de preparo e consagração. Queridos, temos aí um espaço para perguntas. Deixa eu ver quem levantou as mãos.
A primeira agora é então o louvor com a Glaucia, né? Ok. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou e sou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Agora sim teremos um espaço para perguntas. Deixa eu ver quem levantou a mão. O Nélia quer fazer uma pergunta. Depois temos aqui a Vana. Se você não quiser fazer por áudio, pode fazer por texto aqui no chat, tá bom? Vana, Oi, bom dia, meus queridos. Irmão Mauro, satisfação, muito bom. Irmão, eu queria falar aqui para todos, né? O meu testemunho rapidinho. A gente morava na cidade, eu cabeleireira, meu marido trabalhando na cerâmica, e a gente foi até o sítio, né? E pela primeira vez, e assim, isso foi em 2015, se eu não me engano. E Deus foi apresentando a mensagem pra gente. Deus usou o irmão Mauro de uma forma maravilhosa. A gente foi ao sítio e a partir de lá a gente já veio com algumas reformas para a honra e glória em nome de Deus. E uma das reformas foi a mudança, né, de endereço. O irmão Mauro me falou algo assim muito, muito, muito assim, importante para aquele momento, porque a minha filha mais nova, eu tenho duas, e a mais nova, adolescente, dando trabalho, e a gente falou, olha, nós vamos mudar, só que nós temos a nossa casa na cidade e nós não temos dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos vender, né? Vamos vender a nossa casa e vamos caçar um sítio e vamos comprar. Aí foi a parte onde Deus usou o irmão Mauro e falou assim, irmã, vocês não precisam disso. Aluga a sua casa e vai embora, vai embora. E sua filha, Deus vai prover, Deus vai transformar em pouco tempo. Inclusive, ele até deu o exemplo da filha dele, que acho que em 4 meses já tinha mudado, assim, muitas coisas. E a gente ouviu esse conselho, oramos, jejuamos. Foi assim, aquele momento, eu vou falar, quando a gente realmente quer ouvir a voz de Deus, a gente entende, é, é aquela luta mesmo, sabe? É você e Deus, é estar no vale e Deus responde. Deus nos mandou para Capitólio, ficamos ali 5 anos e meio, e hoje, só que enquanto a gente estava em Capitólio, morando de aluguel, Deus preparou a casa e fomos para lá, moramos lá, foi muito bom para a nossa vida espiritual, nosso conhecimento, assim, do sítio também. Por um milagre, depois de muita oração também, Deus nos deu nosso sítio. Nós estamos morando aqui no leste de Minas, Conceição de Ipanema. Estamos há 4 meses no nosso sítio, estamos construindo e plantando também. Eu vejo a graça de Deus, a mão de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus, mas tudo isso porque ouvimos a voz e decidimos obedecer. E louvado seja Deus por muitos servos dele que Deus põe no momento certo, na hora certa, para falar com a gente. Então, louva a Deus mais uma vez, irmão Mauro, pela sua vida, pela vida de muitos também que estão sendo instrumentos na mão de Deus para estar ali falando com essas pessoas. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. E olha, amamos vocês, você,
a irmã Gabi. Vocês são muito especiais para Deus e para nós também. Fico feliz em saber, louvado seja Deus, né, que tudo que é de bom vem do Senhor. E que esses exemplos animem outros. Deus possa usar vocês para ajudar outras pessoas. Amém. 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 Temos mais Amém. alguma pergunta, comentário? Mais uma vez, foi por isso que eu decidi falar meu testemunho, para animar outras pessoas também, porque muitos testemunhos ninguém fala, né? Vive, mas não fala. Mas é importante a gente falar, porque de repente tem alguém vivendo a mesma coisa que a gente, e quando a gente abre a boca em louvor a Deus, muitas pessoas também tomam a decisão de botar o pé na água e vai-se embora. Isso aí. Irmão Mauro, Só para eu lembrar, a sim. Vânia é a esposa do Walter, é isso? Sim, sou eu mesmo. Agora que eu sei quem está falando. Legal, bacana. Um Ai. abraço para o Walter, para sua filha. A outra está lá em Capitólio, casada, né? Não, tá com a gente, tá morando aqui no sítio com a gente. Legal, Vem então, nos um abraço. visitar a qualquer hora. O seu genro é Genilson, que ele chama, é isso? Admilson. Admilson, manda um abraço para ele também. Deus abençoe Ai, vocês. O Então, Walter tá mandando carinho grande por vocês, viu? Ai, nós por vocês também. Muito bom. Irmão Mauro, não sei se o irmão planejou para falar sobre o que eu falei, sobre o que eu perguntaria agora, durante esses dias aí restantes, mas muitos acabam confundindo vida no campo com fuga para os montes. O irmão vai falar sobre isso, acho que é um Isso. tema bem... Esse vai ser um dos temas. Essa é Ótimo. uma confusão grande. Fugir e mudar. Não é hora de fugir, não é hora de fugir mesmo, é hora de mudar. Mas vai ter um tema só Tá sobre ótimo. isso aí. Tá bom. Mas Tem uma outra... eu posso adiantar que não estamos pregando fuga, estamos pregando mudança. Mudança em tempo de paz. A fuga em tempo de perseguição. Não chegou a hora de fugir. Tá E quando ótimo. chegar a hora de fugir, não é para o sítio, é fugir mesmo. Eu vou fugir daqui também. É se esconder mesmo, né? A Edilene fez uma pergunta aqui, irmão Mauro. Gostaria de fazer a pergunta por escrito. Gostaria de saber a distância da cidade, do sítio para a cidade, e também da casa de vizinhos. Qual a distância ideal, então, do sítio para a cidade entre vizinhos? Olha, primeira coisa, eu vou dizer o seguinte: qualquer lugar no campo é melhor que a cidade. Qualquer lugar. Mas não é o ideal, o sítio. Qualquer lugar no campo é melhor que a cidade. Se você tem que ir para um lugar que não é ideal, vá. Depois lá você procura outro. Porque tem um ditado que diz que o bom é inimigo do ótimo. Você fica procurando o ótimo e não sai da cidade. Esse amigo meu que está procurando o ótimo por 10 anos, 12 anos procurando o ótimo. Tivesse mudado para o bom, teria tido outra experiência com a família. Mas, eu respondendo a pergunta, não tem quilômetro marcado. O que está escrito é que devemos ficar longe da influência da cidade. Eu posso estar a 50 quilômetros da cidade, mas tem influência da cidade ali, uma colônia em volta de mim, de chácaras, um monte de... Se é uma via asfaltada, de livre acesso, não adiantou nada estar a 50 quilômetros. E eu posso estar a 5 quilômetros e estar longe da influência da cidade. Estrada ruim, sem vizinhos próximos, né? Questão de vizinho, se você não escuta ele, tá bom. Eu tenho um vizinho aqui a 500 metros, mas eu não escuto eles. Entende? Não dá para ouvir, não dá para ver. Então não é problema. E também você não pode... Você compra um sítio e não tem vizinho. Mês que vem o sujeito compra a terra do lado e constrói a casa ali. Então, a terra tem que ser... Se você comprar um terreno, não vai fazer a casa na divisa, né? Faz mais no centro. Você vai ficar com uma área em volta de proteção, de sons, né? Porque o
sujeito chega fim de semana, põe som, faz festa. Não é legal você ficar ouvindo. Então, não existe assim, eu não conheço nada assim determinando, mas que o Senhor ilumine para que a gente esteja longe da influência da cidade. Né? E às vezes você está longe também, mas não sai da cidade, vai todo dia lá, vai sempre lá, também não resolve. Entender que nós temos uma orientação que é longe da influência da cidade. Então, hoje a cidade pode ir para sua casa também. Você vai para o sítio, o filho fica na internet, não adiantou nada, a cidade está lá na sua casa. Então, você pode estar numa caverna, mas então os filhos não. Minha recomendação: filho não deve ter acesso à internet, nem celular. Por que tem que ter celular? É uma fonte você está dando para o inimigo de bandeja. Ah, mas meu filho precisa do celular para fazer estudo da escola. Estudo em casa, escola do lar não precisa de celular. Entende? Então, é uma fonte de desgraça o celular, a internet. Tem coisas boas? Tem, mas quem controla? Não conheço o pai que controla o celular do filho. Não conheço, não vi ainda o pai que controla. Tem uma filha de um amigo meu, querido. Eu tenho um apreço especial por essa moça, porque ela influenciou minha filha a ser vegetariana quando minha filha tinha 10 anos de idade. E por causa da influência da minha filha, minha esposa se tornou vegetariana e depois eu. Essa moça, agora crescida, tem a idade da minha filha. Ela falou há um tempo atrás para o pai, ela já não está mais na fé. Falou, pai, ela já não é mais da fé. E ela falou, pai, os meus filhos não terão celular. O senhor não sabe o que eu fazia com o meu celular no meu quarto. O senhor não sabe. A declaração de alguém que abandonou a fé, atribuindo ao celular que o pai deu, achando que estava fazendo algo de bom para o filho. Foi a influência que a afastou da fé. Então, é radical? É radical. O evangelho é radical, irmãos. O evangelho é dar outra face, é amar o inimigo, é perder a vida. Esse é o evangelho. O evangelho é radical. Um filho não tem celular, ponto. Ah, mas vai chorar. Deixa chorar. Quem é que dá o celular? Olha, eu vou contar rapidinho aqui. Eu fui num mini congresso faz pouco tempo. Tinha lá uns 8 jovens, 8 adolescentes. Na hora da escola sabatina, eu saí com eles para fazer a parte. Não estava ali no programa isso, mas senti no coração que devia falar só com eles. Falei, levei isso para outro lugar, aí tivemos uma conversa informal, aí perguntei, por que vocês estão aqui? Todos responderam a mesma coisa, estamos aqui obrigados. Quem que obrigou vocês? Nossos pais. Tá. Aí conversamos mais um pouco, falei, o que é, como é que está a vida espiritual de vocês? Mal. Todos foram sinceros. Geralmente, eles são sinceros, eles não gostam de incoerência. Os adolescentes, os jovens não suportam incoerência. Por isso que eles vão para o mundo, viu? Porque o mundo é coerente. O mundo age errado, prega o errado, vive errado, louva o errado. A gente prega o certo e faz o errado. Aí eles não aguentam. Aí eu perguntei, o que é que mais prejudica a vida espiritual de vocês? Todos eles fizeram assim, ó. Todos. Aí eu perguntei, quem que deu o celular para vocês? Nossos pais. Vocês estão vendo a incoerência? Os pais obrigam para ir no congresso e os pais deram o celular, que é o que afasta os filhos da espiritualidade. Não dá para entender. Para que filho precisa de celular? Então, a influência da cidade começa por aí. Isso já pode acontecer na cidade mesmo, já tira. Ah, mas meu filho vai ficar revoltado. Deixa revoltado. É melhor um revoltado sem influência do mal do que um calminho, alegre e feliz com a influência satânica. Não precisa. Ah, mas como é que eu vou achar meu filho? Minha mãe nunca me perdeu, eu não tive celular. Eu aposto que sua mãe também não te perdeu e não tinha celular para te achar. Entende? Então, são desculpas que a gente dá, não sei porquê, eu não entendo. Filho não precisa de celular. É uma influência péssima. Aí quando vai ter?
sei lá, com 20 anos, quando ele puder comprar o dele, quando tiver com o caráter formado, mas eu não daria celular para os filhos até, no mínimo, até 18 anos sem celular. Ok. O sítio Triunfo, família Rocha, havia levantado a mão. Quer falar alguma coisa? Olá, irmãos. Olá. Bom dia. Eu sou a Simone, esposa do Ramon. Ei, irmão Mauro. Olá, irmã. Tudo jóia? Amém. Olha, você entrou num outro assunto, então eu achei os dois interessantes, então eu até desisti de comentar. Mas só assim, porque eu ouço muito falar que, nossa, tem que ficar muito distante uma casa da outra e não pode ser muito perto. Aí eu fico pensando assim, aqui em Minas, né, no Ipanema, as terras são bem caras. E na época da Irmã White, eu creio que as terras eram mais baratas, eram assim, terras enormes, né, por um preço acessível. Só que hoje não é muito difícil isso. Tem lugares que conseguem, mas aqui, por exemplo, é muito difícil. Então, para você ter uma terra bem grande e ter um vizinho lá embaixo, outro lá bem longe, tudo bem. Agora, quando você tem uma terra menor e você tem uma distância boa do vizinho, que você não está ouvindo ele, as conversas dele, não está vendo, né? Eu acho que já está de bom tamanho, não precisa ser aquela distância imensa de uma casa para outra, mesmo porque no sítio a gente sempre tá para um ajudar o outro, né? Quando há uma necessidade. E essa coisa de vida no campo, o irmão Mauro tá falando tudo assim, né? Até tá mudando muitas coisas, né, meu irmão? Com o tempo a gente vai vendo, vai vivendo e vai vendo que tudo é maravilhoso, tem os passarinhos, as flores, é tudo muito lindo. Mas é muito trabalho e a gente tem que estar focado mesmo e com fé em Deus, porque senão a gente acaba escandalizando, né? Em vez de ser abençoado, a gente acaba se escandalizando. Então, que a gente possa aí estar sempre seguindo firme, com o poder de Deus, para a gente conseguir vencer. E a gente está no foco, né? Tá no centro, né? No centro da vontade de Deus, isso que importa. O restante, ele ajuda e a gente prossegue. Só esse aí Amém. meu comentário. Irmão Mauro, obrigado, família Rocha. A irmã Maria, ela fez aqui uma colocação, que é uma dúvida, né? Ela trabalha com uma família e eles estão indo para o sítio, ano que vem. E ela está na dúvida se isso é o caminho para ela sair da cidade ou não. Irmã, é difícil responder essa pergunta, mas é, se a ordem de Deus é para ir para o campo e foi essa porta que se abriu, eu entendo que se não tem outra alternativa, não tem outra saída, anda pela porta que se abriu, né? Eu entendo que a gente pode conhecer a vontade de Deus por várias formas. Uma delas é pelas circunstâncias, né? Eu sempre oro para que Deus abra as portas por onde eu devo passar e feche por onde eu não devo passar. Quando eu resolvi ir para o campo, eu pensei numa coisa absurda. Eu queria comprar uma terra grande e tal, para ter um agronegócio. E Deus não deixou eu concluir nenhum negócio. Tudo dá errado. Aí quando eu orei, Senhor, eu vou para o primeiro lugar que aparecer, apareceu o Ararat, que foi uma benção. E retomando ainda o assunto do tamanho da terra, a mensageira do Senhor diz um pequeno pedaço de terra, pequeno, para cultivar o próprio alimento. Terra grande dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu achei que 4 alqueires era pequeno. E hoje eu acho que 4 alqueires já é grande demais. Eu não dou conta de cuidar de 4 alqueires. 10.000 metros é suficiente para manter uma família. Lá você tem aí 2 alqueires, tá bom. Eu acho que tá de bom tamanho 2 alqueires. Fica um pouco longe dos vizinhos. Aí se dá para plantar árvore que cresce rápido, tem sanção do campo, tem outros, fecha a visão dali, se for o caso, faz barreira de som. Mas
pequeno pedaço de terra. Senão dá muito serviço e a gente fica depois envolvido com os trabalhos seculares e perde o tempo que devia dedicar para as coisas de Deus. Ok. O pastor Joeli havia feito uma pergunta aqui sobre a metragem. O irmão já respondeu, né? Um pequeno trato de terra ali. E temos aqui uma mão levantada da Isabel Querubim. Depois da Edilene, se quiser falar mais alguma coisa. Irmã Isabel? Sim, só sobre o pedaço de Sim. terra, eu falei 2 alqueires, agora precisa avaliar também quanto tem de área cultivável. Às vezes o cara tem uma montanha, pedra, água, floresta. Se você tiver 5.000 metros quadrados para cultivo, dá e sobra. Dá e sobra. Você não dá conta de cultivar 5.000 metros. Meio Até hectare, no caso, né? Depende. meio hectare. Uhum. Se tiver estufa ainda, pode ser até menos. Entende? Para uma família de 4, 5 pessoas, nossa, 5.000 metros você alimenta 15 pessoas. Tremendo. Agora, Irmã Isabel? não dá para ter cavalo, para pastar, porque aí exige mais, mas para comida abelha, às vezes você quer criar abelha, não pode criar do lado da sua casa, tem que ter distância. Algumas coisas talvez você não consiga, mas pô, põe no vizinho lá, ele vai gostar das abelhas, porque ela vai polinizar a plantação dele, tudo tem jeito. Legal, irmão Mauro, muito bom. Irmã Isabel Querubim, pode fazer a sua pergunta? Sim. Irmão Mauro, é o seguinte, eu já estou no campo, né? Pela graça de Deus, durante a pandemia. Deus realmente abriu essa porta porque eu já estava orando há muito tempo. E aí meu marido resolveu vir, então ele deixou. Ele deixou o emprego, mas ele já tinha uma aposentadoria. Eu já sou aposentada. Só que meus genros, minha filha, eles também deixaram o emprego. E nós estamos pensando em tentar ter um dinheiro na mão, no caso eles, né? E poder ir na cidade 2 vezes por semana e vender algum produto que nós plantarmos aqui, porque nós já estamos tendo alguma plantação. E aí, como que nós vamos fazer? Vamos comprar alguma coisa lá na cidade próxima, porque eu moro em Cristalina, município de Cristalina, Goiás. Compro alguma coisa lá para manter 2 vezes por semana o negócio ou não? Só uma coisa, a irmã é parente do Daverson? Eu sou a sogra do Davi, sou a mãe da Célia. Legal, gosto muito deles, viu? Abraço para eles. Irmã, Tá eu não vejo bom. problema algum de fazer comércio, de vender, não é problema. Aproveita esses momentos e evangeliza também, dá um bom testemunho. Né? A gente não precisa ficar isolado. A vida no campo não é um isolamento. A gente não tem lá, vai na cidade e evangeliza de volta, aproveita essa aí da cidade que vai vender as coisas e não vende só. Também evangeliza, aproveita os contatos e não é problema nenhum fazer isso. Eu não vejo, aliás, eu vejo isso com bons olhos. A gente não deve se isolar, não. E se tiver uma forma, ainda, quando é possível, de fazer algum comércio, vai chegar um momento que não vai ser mais possível. Mas enquanto for possível, vamos trabalhando, vamos vendendo, comprando, o que for o caso. Você pode até revender coisas que você nem mesmo produza. Eu revendo mel, eu compro, a minha produção de mel não dá para atender todos que querem. Então eu compro de pessoas de confiança, mel puro, e vendo, né? Vendo na cidade, vendo aqui no sítio, para onde eu vou, as pessoas já sabem, encomendam. Então, tenho aí um monte de livros daquele Em Busca de Esperança, que é o resumo da História da Redenção. Sempre vai um junto, entende? Comprou mel, isso aqui, ó, isso aqui é para adoçar o seu corpo e esse aqui é para adoçar o seu espírito. Isso aqui vai alimentar o teu espírito, já vai um livro junto. Amém. No caso, sim, só mais um pouquinho. Sim. No caso, a gente pode comprar o comércio, porque algumas pessoas dizem assim para mim, não compre nada na cidade, investe só na fazenda. Mas e aí? Às vezes a gente chega, é bom ter um comércio, chegar e abrir ali, no caso,
2 vezes por semana. Eu não acho que deve ser mais do que isso. Agora que eu estou entendendo, a irmã quer comprar um local na cidade. Olha, irmã, se puder alugar é melhor, porque vai perder, né? Se der para alugar, eu acho melhor, mas se não, lembrando que vai perder. Mas vai perder o sítio também, então não faz muita diferença. Mais cedo ou mais tarde vai perder o sítio, vai perder o comércio. Mas não é problema, não vejo problema nenhum ter um local na cidade para você vender suas coisas. Mas se puder poupar esse dinheiro de investir na cidade, não sei se dá para fazer de forma ambulante, você compra um trailer e vende no trailer, ou você aluga um lugar, ou mesmo uma barraca, talvez seja mais econômico. Mas, irmã, ora, eu pede para o Senhor aí a orientação. Eu investiria o mínimo na cidade, o mínimo, ou nada. Ok. Edilene, quer falar alguma coisa? Irmã Isabel, tudo bem? Acredito que a pergunta foi respondida. Irmã Edilene. Irmã Edilene, Olá, bom dia. bom Eu dia. agradeço aí a resposta do irmão Mauro, né? Ele já respondeu algumas dúvidas que eu tinha. Mas, assim, eu gostaria de comentar algumas coisas que ele até tocou no assunto, que eu achei bem interessante em relação aos filhos ter acesso à internet. Eu tenho uma filha, ela é adolescente, tem 15 anos, e eu nunca dei um celular para minha filha, mas a avó dá, o avô, ou seja, os parentes dão. E cada dia que passa tem ficado mais difícil de eu tomar esse celular dela, né? O último que ela teve, por meio de oração, caiu da mão dela e quebrou, né? Então, isso que o irmão Mauro falou é bem interessante, porque eu estou a quase 70 quilômetros da cidade, mas o mundo está na cabeça da minha filha, através da internet. E eu gostaria que o irmão Mauro assim, nos desse uma dica, que eu já estou há quase um ano aqui, onde estou residindo, e a gente chegou e não tinha nada plantado no local, a gente está tendo muita dificuldade, às vezes eu pesquiso no YouTube, né, as técnicas, mas a gente está tendo muita dificuldade. Eu gostaria, assim, de ter uma renda, porque está difícil, a gente não está podendo fazer uso de nada do quintal ainda, a não ser algumas coisas que a gente já conseguiu, né, plantar e colher, mas bem poucas. E eu gostaria assim, que eles nos dessem assim, uma dica de um meio de a gente conseguir uma renda até conseguir plantarmos nosso alimento para tirar daqui mesmo o sustento. Então, irmã, Obrigada. olha, irmã, primeira questão do filho. Filho, ele depende dos pais. O pai não tem que ficar dando volta em Jericó para poder derrubar o muro do filho, entendeu? Ele vai igual Davi e Golias, gira fundo e vai na testa. Não tem tem que ficar com jeitinho. O filho precisa entender quem manda. E quem manda porque ama. Então, acho que tem que explicar para o filho, olha, nós amamos você, queremos o seu melhor e entendemos, pela luz que o Senhor nos deu, que esse instrumento ele vai te afastar de Deus e vai te tirar a vida eterna. Então, você me dá aqui e não vai ter celular. Ponto. Não precisa ficar, sabe? Eu acho que é simples. Não precisa ser com raiva, não precisa ser com rispidez, pode ser com amor, deve ser com amor, com tranquilidade, com mansidão, mas com firmeza. Tira agora. Acabou. Não é amanhã, mês que vem, é agora. Não, mas não tem mais. O dia que você estiver morando na sua casa, se sustentando, você faz o que você quiser. Aqui nesta casa não tem celular. Eu tinha 18 anos, tinha dinheiro para comprar uma moto, tirei carteira de moto e falei para o meu pai que eu ia comprar uma moto. Meu pai falou: enquanto você morar nessa casa, você não tem moto. Eu não comprei moto, só comprei depois que eu casei. Simples assim, pai manda e filho obedece. Se os filhos não entenderem a autoridade dos pais, como é que eles vão entender a autoridade de Deus? De novo, não precisa ser ríspido, não precisa ser grosseiro, pode ser calmo, manso, deve ser calmo, manso, mas firme. A regra aqui é essa, filho. A gente te ama, mas a regra é essa. E sem negociação.
Sobre renda, irmã, muita gente que eu conheço que mora no campo não vende as coisas do sítio. Eles fazem que nem compram coisas de fora. Eu compro mel de fora e revendo. E tem várias coisas que você pode fazer para ter renda, até mesmo trabalhar para outros, né? O meu vizinho aqui, ele trabalha como diarista para pessoas de outros sítios. Ganha R$ 100 por dia. R$ 100 por dia. Ele não trabalha todos os dias da semana, mas ele tira aí uns 1.500 por mês. Ele gasta 200 de aluguel. 200 de aluguel, mais 50, 60 de energia elétrica. Vive como rei com o que sobra. Não precisa muito para morar no sítio. Então, tem várias formas da gente conseguir. Você pode fazer vendas pela internet também, descobrir um nicho de mercado que você consiga vender. Né? Pode até fazer livros de receita. Minha filha fez um livro de receita e vende receitas vegetarianas. Depende da sua habilidade, o que você tem para oferecer que alguém possa interessar. Né? E é um campo vasto, não consigo dar, assim, fechar o número de sugestões, mas tem que analisar o local, ver o seu público que você tem acesso, ver o que eles podem precisar e ver o que você pode prover. Teria que analisar o lugar aí, alguém talvez possa te ajudar, alguém entende? Mas do local mesmo, tentar ver qual é o nicho que você pode entrar que não te tome muito tempo, que não te mantenha na cidade muito tempo, mas que você possa gerar renda. Aqui tem pessoas que eu te falei, que são diaristas, tem outros que fazem vendas pela internet, tem uma irmã que é tradutora, a outra Vende pão, né? faz pão Faz e pão. vende. O pessoal do pão aqui foi muito bem. Nossa, cresceu rapidinho fazendo pão. Fazendo pão no fogão de casa, não tinha forno industrial, nada. Amassando na mão e se vira, vende. Ok. Ramon, acho que é a última pergunta aí. A última pergunta do Ramon. E antes do Ramon liberar o áudio aqui, o pastor Geli falou da metragem, ele até postou uma metragem aqui. Deixa eu ver se eu acho a mensagem dele aqui. Aqui, uma propriedade com 137 metros de frente, 2.000 de fundo, é uma boa metragem? Bah, é terra para burro. É bastante terra. É bastante terra. Fica tranquila. Ok, Ramon? É como eu disse, precisa ver o quanto que é aproveitável, né? Você tem, se metade é pântano, outra metade é pedra, não adiantou nada. Mas se você tem aí uma área de 5.000 metros, meio hectare, que dá para você plantar, tá bom demais. Mas é uma terra interessante. Tem outras coisas a ver para a terra, né? Você tem que ver a água, principalmente. A água é importante. O acesso, né? Acesso e água. Você tem uma terra e não consegue chegar nela, não dá. Ramon, Bom dia, por irmãos. favor. Bom dia. Eu estou achando muito interessante a forma como está sendo desenvolvido, né, essa palestra, as opções. E falando de sustento da terra, a gente vai fazer quase 9 anos, né? E nós sempre trabalhamos aqui plantando verduras, cenoura, essas coisas, banana e tudo, e vendendo em feira aqui na cidade do Ipanema. Nós temos 20 mil habitantes. E é claro que o que uma região consome não pode ser regra para outra. Mas eu tenho percebido que é uma boa opção, tanto para a questão de evangelismo, como também para você se manter. E, no caso, a gente sempre fala aqui, a gente vira aqui na cidade, acontece 2 vezes por semana, mas um dia deles é no sábado, então a gente sempre faz às quartas-feiras. Eu gostaria de dar 3 opções aqui, de forma rápida, que eu acredito que pode ajudar bastante. As pessoas, quando vão para o campo, elas precisam de alguma forma de algum valor imediato para se manter. Muitas vezes as pessoas vão pensando em plantar frutíferas, mas demora 3, 4, 5 anos, como até o caso de um pé de abacate. Mas a pessoa pode plantar, por exemplo, para se manter, além das verduras, né? Mas para vender, por exemplo, o quiabo. Na nossa região aqui está R$ 8, R$ 9 o quilo, e ele produz a partir de 2 meses. Então, ou seja, você consegue um retorno rápido
não dá tanta doença, você livrando ele dos grilos de início ali de formiga, você tem, você pode colher segunda, quarta e sexta de manhã e você pode comercializar logo no mesmo dia, sabe? Então seria uma coisa muito boa. E a banana, por exemplo, isso você vai trabalhando, plantando as coisas que retornam mais rápido. Bananas, em geral, muito bom que ela produz. E mel, eu vou trabalhar com mel aqui, como o irmão Mauro falou, o meu próprio apiário, que ainda está pequeno ainda, mas eu compro de uma pessoa, né, começar a passar para frente. O própolis é uma excelente opção também. Você pode produzir própolis, ele não é perecível e você pode ser uma referência em questão de própolis em qualidade boa. As pessoas te procuram. Eu procurei fazer um própolis dentro da técnica direitinho, bem feito. Aqui tem muito alecrim, que a gente faz o própolis verde. E na semana passada uma pessoa chegou. Você que é o rapaz que faz o própolis? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, você pode me fazer 1 litro para mim? Porque eu gostei demais. E eu nem todo. Então, assim, é uma coisa muito boa para a pessoa comercializar. Claro, demanda um pouco mais de tempo, você tem que aprender a trabalhar, fazer um curso. E uma outra opção que eu gostaria de dar também, e a última, você pode ter uma roçadeira, fazer um curso dela, treinar no final de semana para você aprender, e aqui o dia de roçadeira é 120, 130 reais. Ou seja, você compra uma roçadeira ainda na cidade, eu conheço algumas pessoas que já fazem isso, e você procura aprender a manusear num lugar que algum irmão ou um parente durante o final de semana, e tudo, para quando você for para o campo, você já pode pegar pessoas da região. Então, que é uma boa opção também. E você consegue ter um mais rápido. Voltando um pouquinho, essa questão da pandemia, eu também tenho que admitir que dificultou bastante, limitou muito. Não posso falar só de Mil Maravilhas, porque aqui na nossa cidade compravam sempre a pessoa de idade, que cedinho, os primeiros compradores. E foram impedidos, né, pelos parentes, aquela coisa toda, mas Deus vai contornando e a gente vai procurando algum outro opção a mais, né? Porta em porta. Mas eu acredito que cada pessoa pedindo a orientação de Deus na sua região, Deus vai iluminando e abrindo caminhos também, né? Amém. Muito obrigado, irmão Ramon. Excelente. Essas experiências contribuem muito mesmo. Vale a pena aí a gente compartilhá-las. Eu conheci uma família que vende polpas. A família ali produz polpas, né, de suco e vende. Vende na frente da escola, vende, né, em certas residências que já fidelizaram ali a compra. Então, é o que o irmão uma vez me falou, né, visitando o irmão Mauro, onde vemos uma possibilidade, Deus vê mais de uma, e Deus ele é poderoso para montar uma mesa no deserto. Então, a nossa preocupação deve ser fazer a vontade de Deus. Amém. E Deus ele vai cuidar do resto. É fé, o justo viverá pela fé. Lógico, a gente não vai ficar preguiçoso, né? Abanando, com as mãos abanando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E certamente, sem dúvidas nenhuma, Deus ele sempre fará a parte dele. É isso aí, irmão Mauro. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã estaremos aqui reunidos novamente. É um tema que tem que ser enfatizado, pregado. E eu tenho pregado aqui no distrito também, nas igrejas. Muitos irmãos desconhecem a preciosidade dessa verdade. Então, seja uma luz na sua igreja. Não seja um obeso espiritual, né? Comeu aqui, agora tem que compartilhar o pão, não é verdade? Compartilhe o pão durante o dia com as pessoas, com seus contatos, e assim essa mensagem vai tomando cada vez mais corpo. E é isso. Quem quiser participar do grupo que temos no WhatsApp, envie uma mensagem aqui no chat, enquanto finalizamos esse momento, ok? Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Irmão Mauro? Até mais. Um abraço, fiquem com Deus. Teremos aqui um louvor final. Então, quem quiser participar do grupo, coloca o seu número aqui de celular nas conversas. Deus abençoe a todos.